Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Anúncio da boa nova de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou uma parábola aos seus discípulos. Pode um cego guiar outro cego? Não cairão os dois num buraco? Um discípulo não é maior do que o mestre. Todo discípulo bem formado será como o mestre. Por que vês tu o cisco do olho do teu irmão e não percebes a trave que há no teu próprio olho? Como podes dizer a teu irmão, irmão, deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tu não vês a trave no teu próprio olho? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então poderás enxergar bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Que assim seja. Podem sentar um pouquinho. Nosso Senhor tem sido muito generoso conosco nesses dias, né? Os textos do Evangelho que nós estamos ouvindo esta semana. O texto de ontem já colocava coisas, né, importantes e é uma regra de vida para todos nós. O texto que nós ouvimos, ele vem na mesma tônica, seguindo, né, continuando aquilo que nós ouvimos no Evangelho de ontem. Porém, tem um detalhe que no texto de ontem não estava presente. Que não é nem as perguntas que Jesus faz, né? Para começo de conversa, eu sou apaixonado pelas perguntas de Jesus. Que Jesus faz certas perguntas que parece que são perguntas idiotas, são perguntas bobas, né? Ou parece, quando ele pergunta, que a resposta são respostas óbvias, mas não são, né? Ele traz sempre um grande ensinamento por detrás de suas perguntas. Pois bem, não vou comentar as perguntas, mas o versículo 40, que diz assim: um discípulo não é maior do que o mestre. Todo discípulo bem formado será como o mestre. Este é um ponto importante. Nós reconhecer Jesus, reconhecer em Jesus um mestre, significa reconhecer que Jesus tem uma doutrina nova, que Jesus tem uma autoridade diferente, que Jesus tem algo novo para ensinar. E é importante a gente observar isso. Quando um discípulo escolhia, né, o mestre, ele escolhia não os ensinamentos que o mestre poderia ensinar. Ele não escolhia um mestre por conta da sua sabedoria no jeito de ensinar. Mas ele escolhia um mestre porque ele percebia que a vida daquele mestre falava daquilo que ele ensinava. Ou seja, a vida dele dava autoridade para os seus ensinamentos. Por isso ele tinha prazer em sentar aos pés do mestre para ouvir. Por isso Jesus diz, né, o discípulo não é maior do que o mestre. Se ele for bem formado, ele será como o mestre. E aí vem a necessidade de nos colocarmos aos pés de Jesus para aprender com ele. É assim que Paulo diz, é assim que Paulo apresenta Jesus para Timóteo. Timóteo aqui é um discípulo de Paulo, mas é um discípulo, pelo que os textos, né, do Novo Testamento nos indicam, é um discípulo que neste momento da vida de Paulo, comparado com a experiência de Paulo, com o caminho que Paulo já percorreu,
com o que Paulo já fez, Timóteo está começando. Poderíamos dizer assim, Timóteo está na catequese. Ele está se preparando para tornar-se discípulo de Jesus. E para que Timóteo se convença, de que ele precisa ser discípulo de Jesus, olhe como que Paulo apresenta Jesus para ele. Olhe como que Paulo fala de Jesus para Timóteo. Vamos ler alguns pedaços. Ele diz assim, falando de Jesus Cristo, que ele foi escolhido para ser apóstolo, Paulo foi escolhido para ser apóstolo de Jesus Cristo. Aí ele diz assim a Timóteo, que ele considera um verdadeiro filho. Primeiro saudando, graça, a misericórdia e a paz de Deus Pai, de Cristo Jesus nosso Senhor. Aí o versículo 12, Paulo diz assim, agradeço àquele que me deu força, Cristo Jesus nosso Senhor, pela confiança que teve em mim, ao designar-me para o seu serviço, a mim que antes blasfemava, perseguia e insultava. Então, Paulo apresenta Jesus para Timóteo, e diz para Timóteo que Jesus encontrou Paulo no caminho. Ele faz referência àquele episódio que está lá no capítulo 9 dos Atos dos Apóstolos. Quando Paulo cai do cavalo, indo para Damasco, para perseguir e mandar matar os cristãos, no caminho de Damasco, ele tem experiência de encontro com Jesus. E a partir daquela experiência de encontro com Jesus, o Senhor Jesus mudou totalmente a vida de Paulo. E Paulo apresenta para Timóteo este Jesus. E diz para Timóteo o que o Senhor Jesus fez na vida dele. Para que Timóteo se encoraje a abraçar a fé e assumir o Senhor Jesus como discípulo, fazer de Jesus o seu mestre, como Paulo fez. E diz e garante para Timóteo que o Senhor Jesus não haverá de decepcioná-lo. Aí ele diz assim, mas encontrei misericórdia, porque agi com ignorância de quem não tem fé. Transbordou a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Então, o texto todo desse capítulo 1, que nós ouvimos, Paulo vai apresentar Jesus Cristo para Timóteo. E dizer o que Jesus fez na vida dele e fazer para Timóteo um convite para que ele seja também discípulo de Jesus. Depois, num segundo momento, na segunda carta que Paulo escreve a Timóteo, Paulo vai exortar a Timóteo a continuar fiel, a ser perseverante no caminho de Jesus. E ele vai exortar isso porque, quando ele escreve a segunda carta a Timóteo, acredita-se que Paulo já estava preso, portanto já completou aquilo que ele deveria fazer. Tem um texto que Paulo fala, eu completei a corrida, guardei a fé, estou esperando a coroa da justiça que o Senhor justo juiz me dará naquele dia. É uma carta, quase que uma carta de despedida, porque Paulo já viveu a missão. E ele vai pedir e encorajar Timóteo que não desista e que continue perseverante no evangelho que Timóteo recebeu pelo anúncio de Paulo. Então, olhando para esse exemplo de Paulo e Timóteo, que nós tenhamos essa mesma coragem. É o que nós devemos fazer. Nossa missão é apresentar Jesus para os outros e apresentar Jesus para o mundo. E não nos preocupar em fazer que as pessoas sigam a nós. Não é a nós que as pessoas têm que seguir. As pessoas têm que seguir Jesus. E é este o convite que a liturgia de hoje nos faz. Para que o nosso testemunho, para que nós realmente, na nossa vida, demonstremos, com todas as características, a presença de Jesus. Para que as pessoas, observando a nossa vida, queiram seguir a Jesus.
tornar-se discípulos de Jesus, seguindo os seus passos, fazendo tudo o que for necessário, como um cristão seguidor de Jesus faz. Que o Senhor nos conceda essa graça e nos dê a graça da perseverança final. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Irmãos e irmãs,